chat que eu vou as perguntas. Eu queria que vocês respondessem aqui no chat, pessoal, se vocês estão vendo o compartilhamento de tela. Tudo ok com compartilhamento de tela, com o áudio, para a gente começar esse nosso encontro de hoje? Sim, então vamos lá, vamos começar. Anjo TC na avaliação da doença arterial periférica e no final, abertura do Rendison 2. Tá, abertura da revisão 2. A gente trouxe um caso de amostra. Então, como um overview da nossa apresentação, da nossa aulinha do sábado aqui, nós vamos começar com a apresentação do caso clínico. Em seguida, nós vamos fazer uma análise das imagens axiais e reconstruções multiplanares e tridimensionais do caso. Em seguida, uma discussão das características de imagem das diversas etiologias da doença arterial periférica. Vamos elaborar o laudo junto com vocês. E, por fim, nós vamos apresentar o nosso curso, que vamos dar continuidade. Nós já tivemos o Rendison 1, então vamos apresentar para vocês o Rendison 2. Então, serão 20 casos de emergência, de imagem vascular na emergência. E, por fim, as dúvidas. Exatamente, pessoal. Só uma pequena introdução enquanto o resto das pessoas estão entrando, para discutir o perfil de nós, radiologistas, no Brasil. Então, tem esse documento aqui, de 2019, que fala o seguinte: o número de exames para a gente está aumentando e vive um momento de uma grande demanda por radiologistas, porque no ambiente hospitalar ou no ambiente ambulatorial, não se faz nada sem a imagem. A imagem é imprescindível para o diagnóstico. Então, existe mercado de trabalho, existe muito trabalho para o radiologista, e esse documento que faz todo, é um documento bem interessante, que fala de dados demográficos, de faixa etária, da questão de entrada no mercado de trabalho. Ele traz isso, que existe trabalho para o radiologista, não existe falta de trabalho. Existe um leque muito grande de atuação dos radiologistas. E aí, já pensando nisso, quem já lauda angio-TC e quem não lauda angio-TC, lauda já tomografia computadorizada. Quem trabalha em plantão, gostaria que vocês colocassem aí no chat para a gente entender. E esse documento traz que quão importante é para o radiologista que está se inserindo no mercado de trabalho ter um conhecimento geral. Então, você que vai trabalhar no plantão, você precisa desenrolar o plantão e você precisa entender de várias especialidades. Giovana Jalauda, Anjo TC, eu sei que a Ana Júlia não, Jalauda também, Anjo TC, ela já foi nossa aluna, já fez 2 cursos com a gente, se eu não me engano, não é, Aninha? Quem não lauda ainda Anjo TC, coloca aqui para a gente. Quando você vai dar plantão de emergência, lauda no plantão. Você precisa laudar Anjo TC, porque a Anjo TC faz parte de patologias bastante prevalentes no plantão, como TEP, como AVC, como dissecção de aorta, como aneurisma de aorta, ruptura, aneurisma instável, como doença arterial periférica, que é nosso tema, como trombose, então, isquemia mesentérica aguda, trauma. Então, você está lá no plantão, você precisa saber liberar o laudo. É claro que algumas situações a gente vai pedir no dia seguinte ajuda para o especialista, mas, no geral, a gente precisa saber resolver sozinho. E é isso que esse documento do CBR traz, que o plantão de emergência é a forma de inserção no mercado de trabalho para a grande maioria dos novos especialistas. Então, a gente tem que investir no estudo e na excelência de Anjo TC, porque isso é uma realidade dentro
do mercado de trabalho dentro dos plantões hospitalares. Existe um grande número de anjo T6 no plantão e a gente tem que liberar esses exames em um curto espaço de tempo. E a gente tem que saber, ter familiaridade com esses exames para que a gente possa liberar esses exames e todos os outros, as tomos de crânio, as tomos de abdômen, todos os outros do plantão. E falando, inclusive, né, Carlinhos, em tomo de crânio, tomo de abdômen, existem as patologias vasculares que chegam em exames que não são exames de anjo. E que não é porque o exame não é de anjo que você não vá diagnosticar uma instabilidade de um aneurisma, que você não vá diagnosticar um sinal de rotura, uma trombose, né? Sim. Ontem, por exemplo, teve lá no plantão, por acaso, um colega plantonista me chamou e falou assim, Carlinha, dá uma olhada aqui nesse exame, que era uma tomografia, não era anjo, né? Mas, assim, tinha um aspecto de engurgitamento dos vasos mesentéricos. Só que não, realmente não dava para a gente avaliar muito bem, não tinha uma fase arterial. Então, ele descreveu que tinha um aspecto até, inclusive, de hérnia interna. Um paciente pós-gastrectomia. E aí, ele foi, chamou atenção, identificou alteração de vaso, mas a gente não teve como fechar por causa do exame que não tinha se feito um protocolo específico. Então, ele orientou, então, posteriormente, foi solicitado um anjo TC, mas aí eu fui embora para casa, né? E depois eu vou saber o retorno disso. Mas é Exatamente. importante detectar mesmo pacientes, assim, as tomografias de abdômen muitas vezes têm achados vasculares e que não podem ser negligenciados. Exatamente. Então, você precisa detectar esses achados para você sugerir uma investigação, inclusive, através de angio-TC. Então, o diagnóstico das patologias vasculares permeia o dia a dia de qualquer radiologista. E falando também nos cirurgiões vasculares, como é importante eles também entenderem dessa avaliação dos exames. Então, diante de um anjo-TC, a gente não pode ficar amedrontado, a gente não pode achar que isso é um bicho de sete cabeças. A gente tem que ver que é possível, que existe técnica, que existe metodologia para avaliar. Então, a gente vai se deparar no plantão de emergência ou no nosso dia a dia com oclusão arterial periférica. E a gente precisa saber fornecer as informações básicas para definição de conduta, inclusive em relação à etiologia, se essa etiologia é aterotrombótica ou se é tromboembólica. A gente vai se deparar com situações onde a gente fique na dúvida se é um aneurisma ou um pseudoaneurisma, e a conduta muda se for uma coisa ou outra. Então, a gente precisa conhecer os achados de imagem que diferenciam uma coisa da outra. A gente vai se deparar fazendo ou não anjo com uma trombose. A gente precisa saber o que descrever nessa trombose, a gente precisa saber se essa trombose é aguda ou é crônica, e isso é possível pelas características de imagem, ou até se é uma trombose tumoral, que é um caso que Carla separou para discutir com os nossos alunos que vão entrar na Rendição 2, não é, Carlinha? E a gente vai também se deparar, outro caso que Carlinha separou, para discutir na sessão, esse da sessão de casos desafiadores, com complicações de pós-operatório de aneurisma de aorta. Então, a gente vai identificar a endoprótese, a gente vai avaliar essa endoprótese para ver se ela está com sinais de fratura, se houve migração, se existe endolique e se qual o tipo desse endolique, para evitar complicações como a complicação que Carla vai apresentar. Eu não vou dar spoiler, senão ela vai brigar comigo, né, Carlinha? Eu sempre dando spoiler dos casinhos que Carlinha separa. Então, gente, o que a gente propõe aqui é que angiotomografia, patologias vasculares, ela não está separada do contexto das doenças de uma forma geral.
E nós, trabalhando em hospitais, trabalhando em clínicas, e principalmente para aqueles que trabalham em plantão de emergência, que muitas vezes pegam plantão noturno sozinho, a gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente encarar esse plantão com a responsabilidade, com medo em relação a anjo TC, porque eu lido com colegas que trabalham em hospital que têm verdadeiro pavor de anjo TC, de liberar um laudo de uma forma inadequada que possa interferir negativamente no prognóstico do paciente. E a gente pode escolher outro caminho, né, Carlinhos? Exatamente. A gente pode também poder o quê? Tirar dúvidas em tempo real, através de uma comunidade que nós formamos e com a com a tutoria assim, de nós, né, das especialistas em vascular. Então, esse é um caminho também que trará mais tranquilidade. Mesmo assim, no início, que vocês não vão ter, ainda estariam mais inseguros. Então, isso é uma forma, essa questão de ter uma comunidade no WhatsApp, por exemplo, que a gente ter acesso a especialistas de uma forma direta, e muitas vezes no plantão está sozinho, mas na verdade você não vai estar sozinho, porque nós vamos estar próximos no WhatsApp junto com vocês. Então, isso é uma forma também de trazer mais tranquilidade. Exatamente. Então, você pode manter essa insegurança diante da anjo TC, e isso pode lhe acompanhar pelo resto da vida, mas assim, não precisa. Você sabendo a metodologia, sabendo o passo a passo, vocês vão perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, você pode encontrar um caminho diferente, né, Carlinha? Exatamente, através realmente dos laudos mais objetivos, mais assertivos, essa palavra é realmente porque eu acho que a objetividade é importante Exatamente. e saber o que tem que descrever, o que procurar. E quando a gente, às vezes, tem alguma insegurança em relação a um tipo de exame, a gente abre aquele exame e olha as imagens de uma forma mais vazia. Então, você olha a imagem e não sabe exatamente o que tem que colocar, o que tem que buscar e quais as informações que vão ser importantes para o tratamento daquele paciente. Isso é muito importante. Exatamente. Então, a gente pode se livrar desse medo de deixar passar um achado crítico, né? Exatamente. Então, assim, ter a segurança de quem sabe que está oferecendo o melhor para o seu paciente. Então, essa é uma tranquilidade, essa segurança que de estar no plantão, saber o que buscar. Claro que, assim, eu e a Adriana, a gente tem muito tempo já nessa área, mas a gente abre o exame e a gente pensa que a gente pode estar ajudando aquele paciente. A gente sabe que a gente tem que buscar o melhor para ele, a gente sempre quer dar o melhor. Então, isso a gente quer passar para vocês também. Exato, e a nossa missão, então, é promover excelência em diagnóstico por imagem vascular, promovendo atualização, compartilhamento de conhecimento, não só na plataforma, a nossa plataforma, a plataforma da Hotmart, também na nossa comunidade, no nosso grupo de WhatsApp dos alunos, passando a nossa visão dos casos, a experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos de atuação em diagnóstico vascular, transformando esse aprendizado em prática do nosso dia a dia, através do compartilhamento de casos clínicos e da discussão de conceitos importantes naquele contexto do caso clínico que o aluno pegou naquele dia, para que os nossos alunos alcancem a excelência técnica e que eles, de fato, façam a diferença na vida das pessoas no diagnóstico de imagem vascular. Então, nós propomos esse plano definitivo para atingir a excelência através da discussão desses pilares que vão facilitar o aprendizado. Então, assim, para esse caminho, né, para ajudar vocês nesse caminho, então nós seremos as mentoras, né, nesse processo juntamente com vocês, porque nós já temos muito tempo. Não vou falar não, porque vocês vão querer calcular na cidade. Eu já falei que eu fiz minha residência de 98 a 2001. Então, assim, Carlinha é mais nova, gente. Ela é mais nova que eu. então, e aí nós, assim, eu sou médica, né, radiologista, realmente a gente tem já mais de 15 anos,
trabalhando com imagem vascular, praticamente somente com imagem vascular. E nós somos, assim, eu sou preceptora, né, do programa de residência médica do Santa Isabel e da clínica Imagem Memorial, sendo que, assim, eu trabalho tanto em hospital, no Santa Isabel, quanto no Hospital da Bahia, junto com os pacientes, basicamente com muita emergência. E sendo que, inclusive no Hospital da Bahia, todos os laudos de angiotomografia passam para dar dar um laudo definitivo. Então, assim, a gente tá ali andando junto para evitar que algum laudo esteja incompleto, ou então, se tiver alguma descrição inadequada, ou algum laudo realmente que precise de alguma alteração, eu ando junto. Fico bastante tempo no hospital também, então dessa forma eu acompanho muitos protocolos do AVC também. E essas emergências de angiotomografia termina que a gente avalia bem próximo mesmo. Então a gente tem uma bagagem grande com emergência que a gente está querendo realmente compartilhar com vocês. Quem está comigo lá no Santa Isabel, já vi que tem Karen aqui também, eu não sei se Nando entrou também, enfim. É, Lucas também está lá, a Abade também. Então, assim, a gente vai conversar agora no R4, a gente vai realmente caminhar juntos. E eu e a Adriana, a gente pretende estar próximos a vocês, basicamente na comunidade do WhatsApp, que eu acho que é o local que a gente está mais próximo, que a gente vai estar junto até no plantão de vocês, mesmo vocês estando a quilômetros de distância da gente, mas a gente vai estar perto, né, Adri? Agora fala um pouquinho de você. Sim. E, gente, isso aqui, a gente não faz isso aqui do nada, porque está todo mundo na internet, a gente vai vender na internet. A gente está fazendo no digital uma extensão do que a gente já faz no nosso dia a dia. Então, assim, os colegas nos procuram Carla, me procuram, enquanto a gente está em casa, e enquanto a gente está fora do contexto hospitalar, mandando casos via WhatsApp, porque eles estão no plantão, porque eles estão com dúvida. Então, a gente já faz isso naturalmente com as pessoas que estão próximas da gente. O que a gente quer é entregar esse valor para pessoas que estão distantes. E a gente não começou a entregar esse valor agora, a gente começou em 2020. E a gente já teve vários cursos com alunos de todo o Brasil. E como traz isso uma satisfação para a gente perceber o crescimento do aluno com o dia a dia, eles mandando os casos e a gente orientando de como faz o janelamento, de como faz as reconstruções. Então, a gente quer entregar para pessoas que não estão próximas da gente também o que a gente já faz, o que a gente já vive no nosso dia a dia. Eu sou Adriana Matos, sou médica radiologista, especialista em imagem vascular, sou doutora pela Universidade de São Paulo, onde foi o doutorado que me introduziu, assim, verdadeiramente, no estudo da doença arterial periférica. Eu amo estudar doença arterial periférica porque foi o tema da minha tese de doutorado. Como eu disse, eu era R4 no INCOI, eu já fazia Doppler, eu já direcionava para a parte de doenças vasculares, porque meu marido é cirurgião vascular, na época era residente de cirurgia vascular, e eu já direcionava os estudos, já fazia Doppler, e aí eu tive a ideia eu vi que no exterior estavam desenvolvendo essa técnica de angiorressonância das artérias dos membros inferiores, e eu desenvolvi o meu projeto, que virou minha tese de doutorado em angiorressonância dos membros inferiores, comparando com arteriografia. Então, não existia ainda a angio-TC, e eu sou apaixonada por esta patologia, doença arterial periférica, que me trouxe, inclusive, para a especialidade de imagem vascular. Foi aí que eu comecei a trilhar o meu caminho. E a minha vida, a maior parte do tempo, eu dedico à docência. Não só sou preceptora do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia,
que é uma atividade que me traz muita satisfação. Já passaram por mim 40 especialistas, porque eu estou há 10 anos nesta função e cada ano formam-se 4 novos especialistas. Também sou preceptora do Fellow da Clínica Imagem Memorial, onde Carlinha trabalha comigo, do DASA, e sou professora da graduação de radiologia da Faculdade de Arnes. Então, realmente o que me motiva, o que me traz brilho no olho é ensinar. E como a gente aprende também, né, enquanto a gente ensina. Mas é um motivo que me traz muita satisfação e é o que a gente aplica aqui também no digital. E a satisfação que nos traz é imensurável, né? Como os nossos alunos, eu separei alguns alunos da turma 1 do Hands-On que escreveram que estão gostando muito do curso, está sendo muito proveitoso, que mora numa cidade pequena e trabalha no hospital que atende toda a região, então pedem muita anjo de todos os tipos, e que na residência essa parte de anjo foi muito fraca e leva a pessoa a passar muito aperto. Então, a gente traz esse suporte ali no dia a dia, né? Essa parte prática das dicas de como fazer, que muitas vezes você não encontra nem nos livros e nem também nos congressos, e às vezes na residência você não tem como ter esta segurança, né? Feedbacks em relação às nossas aulas que a gente faz no Hands-On. Cada encontro nosso ao vivo tem duração de, em média, 2 horas, onde a gente discute 5 casos clínicos e discute conceitos importantes. Então, os alunos trazem uma meia aula de dissecção muito boa, bem passo a passo, coisa que não tem na minha residência. Gostei muito das aulas, os casos foram bem detalhados, achei um diferencial importante para o dia a dia. Disponibilizarem o laudo, a gente disponibiliza também o laudo de todos os 20 casos, a gente faz sugestão no grupo de WhatsApp de como descrever cada patologia, e às vezes a gente também está no nosso laudo, no nosso dia a dia, a gente vê um caso importante, a gente disponibiliza para os alunos e a gente até grava alguns casinhos e coloca no Drive com o laudo para os alunos acessarem depois. Então, as discussões da última quinta-feira, 9/1, foram muito boas, os casos ilustrativos, discussões bem detalhadas, está me ajudando bastante. Nunca laudei anjo na residência, estou indo para o R4, vou precisar laudar nos plantões. O curso está sendo ótimo, aprendendo muita coisa. Então, gente, só uma breve introdução para a gente ir direto ao ponto. Agora vamos para o caso clínico, acho que todos estão ansiosos. Então, nós temos um paciente do sexo masculino, de 49 anos, deu entrada no pronto atendimento, referindo dor em membro inferior direito súbita, de forte intensidade. Ao exame físico foi evidenciada a ausência de pulsos femoral e popliteo no referido membro, né, no membro direito, bem como palidez e redução da temperatura. Foi diagnosticada isquemia arterial aguda, tendo sido solicitado uma angiotensina da aorta abdominal, artérias ilíacas e dos membros inferiores para determinar a etiologia e extensão do processo obstrutivo. Então, gente, isquemia arterial aguda, o cirurgião já sabe quem é da cirurgia vascular, coloca aí vascular, a gente vê que tem especialistas em vascular, o cirurgião já sabe que tem, porque ele já examinou o paciente, ele já viu que tem ausência de pulso, ele já viu que a extremidade está fria, às vezes tem alteração de coloração, mas ele precisa ver exatamente onde é o ponto de oclusão, onde é o ponto de reenchimento e dados a respeito da etiologia daquela obstrução arterial aguda. Pode ser obstrução arterial aguda por aterosclerose, eu posso ter a obstrução arterial aguda por embolia, um atacaiaço pode fazer uma obstrução, uma dissecção pode fazer obstrução. Então, eu preciso da anjo-TC para me mostrar isso. E é isso que a gente vai discutir na nossa hands-on.
todas as possíveis etiologias e como identificar, porque isso vai alterar a conduta. E como que a gente vai levar o nosso nível em anjo-TC? E aqui os pilares que a gente vai discutir nessa aula, porque já nessa aula eu já quero que vocês olhem para a anjo-TC dos membros inferiores com outros olhos. Então, a gente vai dominar o protocolo, a gente vai conhecer a anatomia, a gente vai saber como a gente vai avaliar essa imagem no passo a passo. Se a gente pegar a imagem e avaliar de uma forma equivocada ou de uma forma incompleta, como eu vejo muitos colegas avaliarem, a gente vai perder diagnóstico. Não existe avaliar anjo só na imagem axial. Não existe avaliar anjo sem janelar. A gente vai perder alteração, a gente vai errar. É isso que a gente quer sedimentar aqui nessa aula. Como avaliar as imagens de anjo TC e como elaborar um laudo assertivo. Então, protocolo, anatomia, passo a passo de avaliação das imagens e laudo assertivo. Porque o laudo bom não é aquele que tem tudo, que a pessoa fica até tonta de tanto ler, tanta informação. É aquele que tem as informações necessárias, aquelas que de fato vão interferir na conduta. O laudo do anjo dos membros inferiores já é enorme. Se você ficar colocando coisa que não tem importância, o cirurgião não consegue nem Exatamente. ler, né? Outra coisa que eu ia comentar, Adri, a questão do exame físico, o cirurgião vascular, quem está aqui, não vai me deixar mentir. Ele já tem, já, quando eles examinam o Já sabe o exame, nível. exatamente. A questão é que o vascular ele não está de plantão na emergência. Então, o que eu vejo no meu Sim, dia a dia é é que, verdade. assim, o plantonista fica meio perdido, É verdade. com todo o respeito, tá, gente? Mas é porque não é possível assim, Dominar dominar todas tudo, as né? especialidades. É, Eu vejo muito assim, o paciente chega com essa dor e o colega pede um Doppler arterial e venoso de membro, porque ele não, sim, até então ele não sabe se é arterial ou se é venoso. exatamente. Para investigar É dor isso. no membro, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os plantonistas, de uma forma geral, sabem fazer pesquisa de trombose venosa, mas arterial É já verdade, nem todo mundo faz. é verdade. Então, o que eu vejo, tanto nos dois serviços que eu trabalho, é que assim terminam pedindo a angiotensina arterial, Sim, descartou a trombose venosa é profunda, e verdade. aí o plantonista pede a angiotensina arterial, e aí é que a gente tem que entrar, Exato, porque o vascular ainda vai ser, já chamaram interconsulta do vascular, é verdade. a vascular pode até confirmar aqui comigo. Pediu interconsulta ou então sobreaviso, só que o colega ainda não chegou no hospital. Então, enquanto isso, jogam a TC arterial para ver se ajuda a dar já dá alguma informação sobre o Não, isso é paciente, muito comum. né, Pri? Inclusive, assim, eu tenho até uma história recente. Eu estava na casa de praia, no feriado do carnaval, no domingo de carnaval lá, muito de boa. Não, tive sorte de não cair no plantão. E aí um colega me mandou mensagem, muito preocupado, que ele estava de plantão e ia descer duas coisas. Uma suspeita de dissecção aórtica para anjo TC e iria descer também uma suspeita de oclusão arterial aguda. E ele estava preocupadíssimo. Daí eu falei que eu estava ali, estava no WhatsApp, que ele poderia me mandar o caso, inclusive pedi para ele mandar o DAICOM. E ele mandou o DAICOM dos dois. E, de fato, tinha uma dissecção de aorta em uma paciente que já tinha é, doença de Marfan e tinha uma aorta ascendente muito dilatada, e aí dissecou, fez uma dissecção tipo B, e a angio-TC dos membros inferiores, que ele estava muito nervoso com essa angio-TC arterial dos membros inferiores, estava absolutamente normal. Ele viu que estava normal, mas não é possível, está normal. Está normal mesmo? Será que eu estou deixando Deixa passar passar alguma alguma coisa. coisa? E aí eu falei, nossa, está normal. Aí falei assim, ainda falei assim, o cirurgião não palpou os pulsos, não? Ele falou, não, foi o Isso neurologista aqui que pediu. pediu. Então, isso acontece. Então, voltando aqui, como a Adri falou, dos 4 pilares, né? Então, vamos para o primeiro pilar, que é o protocolo do exame. Nós temos que ter um acesso calibroso, temos lembrando que o contraste é em torno de 1
a 1,5 ml por quilo, em média 100 a 120 ml, um fluxo rápido, no mínimo 4 ml por segundo, fazer 2 hélices. Por quê? Porque esses aparelhos mais rápidos, como a gente falou inicialmente, às vezes a aquisição da imagem chega primeiro do que o contraste. Se vocês perceberem, a dica é o seguinte: a gente está avaliando a anjo. Chegou um determinado momento nas artérias abaixo do joelho, que a gente chama de infrageniculares. Parou, você não vê mais contraste bilateral e simétrico. Fique atento, gente. Isso pode não ser oclusão. Por quê? Porque oclui todas de vez, numa mesma vez, tudo. Então, assim, o que a gente faz? A gente faz uma segunda varredura que pega justamente do canal dos adutores, ou seja, acima do joelho, mais ou menos no terço distal para baixo. Então, a gente faz uma segunda aquisição para pegar uma opacificação adequada das artérias infrageniculares. Então, uma coisinha, Carlinha. Geralmente a gente já programa essa bota, que a gente chama de Isso, bota, bota. mas a gente deixa pausado e a gente só libera quando a gente vê que de fato não houve a opacificação Opacificação. adequada, mas já deixa programado, né? É. E, por fim, é importante, gente, tão importante isso. E, geralmente, os biomédicos, mas que estão começando agora, tal, eles realmente não sabem, não se tocam que as artérias ilíacas fazem parte do exame de membros inferiores. Então, sempre incluir as artérias ilíacas. Às vezes, o paciente está claudicando, mas a oclusão é na É na ilíaca. ilíaca. Então, se a gente tem que pegar, não pode pegar da parte da femoral comum para baixo, a gente tem que pegar da bifurcação aórtica lá em cima, bifurcou, a gente pega as imagens para a gente não deixar passar nada. Mais ou menos na altura da cicatriz Umbilical. umbilical, tem que pegar a aorta, até incluindo os pés, porque as artérias dos pés Isso. também são importantes. Então, vamos para o segundo pilar. O primeiro é essa de como conduzir esse protocolo para você adquirir imagens boas, porque se o exame não ficar adequado, eu não consigo fazer o diagnóstico, vai atrapalhar muito. A gente sabe que laudar um exame tranquilo é muito melhor do que laudar um exame que a técnica não for tão boa. Então, eu incluí aqui a aorta abdominal, a mãozinha mostrando aqui. Eu tenho a aorta se bifurca nas artérias ilíacas comuns, e essas artérias têm mais ou menos 5 centímetros, se bifurcam É. em ilíaca externa, que Diversificador. é a artéria Eu vou mais levar, né? superficial, e a ilíaca Severo. interna, que tem um curso mais profundo, É, e ela vai se esqueci. ramificar para irrigar os órgãos pélvicos. Lembrei. Eu Quando tenho que te essa pagar, né? artéria ilíaca É externa um, né? Da semana e metade de hoje, né? a gente está Obrigada. mutou aqui um pouquinho, porque estava atrapalhando um pouquinho. Então, quando essa artéria ilíaca externa passa através do canal do anel inguinal, ela vira artéria femoral comum. E como é que eu sei qual é o ponto anatômico? A gente vai mostrar para vocês. Essa artéria daqui, que é a artéria circunflexa do ilíaco, ela é o último ramo da artéria ilíaca externa. Então, passou aqui a circunflexa do ilíaco, tem também a epigástrica superficial, que a gente vai mostrar no caso, que tem um curso mais anterior e por isso não está aparecendo nesse exame. Então, passou a epigástrica superficial e essa artéria daqui, que é a circunflexa do ilíaco, depois da circunflexa do ilíaco já é femoral comum. Então, a gente tem esse reparo anatômico para a gente diferenciar o que a artéria circunflexa do ilíaco e o que é a artéria ilíaca externa e o que é a artéria femoral comum. Respondendo aqui uma pergunta do chat, a varredura vai do canal dos adutores. Responda, Carlinha. Mário perguntou aqui se essa segunda varredura vai de cima para baixo ou de baixo para cima. Essa varredura é de baixo para cima, tá, Mário? Por quê? Porque o contraste, pense que o contraste está descendo. Então, assim, se a gente não conseguir opacificar as artérias infrageniculares, a gente não pode nem perder tempo. Por quê?
o aparelho está descendo. Se a gente for subir com ele para descer de novo, vai contaminar. A gente já vai ver veia nessa hélice, nessa varredura. Então, a gente acabou a hélice no pé, dali mesmo sobe para fazer a bota até o canal dos adutores, tá certo? É, exatamente. Aqui o território aorto-ilíaco que eu falei, então a aorta infrarrenal, artérias ilíacas comuns, internas e externas. Passou a artéria circunflexa do ilíaco, a artéria ilíaca externa passa pelo canal inguinal e vira artéria femoral comum. A artéria femoral comum, curtinha, cerca de 4 centímetros, ela se bifurca em artéria femoral, que era chamada de artéria femoral superficial, a nova nomenclatura fala em artéria femoral, e artéria femoral profunda, que corre ali também uns 4 centímetros, se ramifica essa ramificação toda aqui e vai irrigar a coxa. A artéria femoral, ela vai descer pela face medial da coxa, essa é a artéria de condução, e quando passa pelo canal dos músculos adutores, ela vira artéria poplítea. Ah, mas como é que eu vou saber quando é poplítea? Eu não estou vendo o canal dos adutores. Percebam que ela deixa de ter um curso mais medial e passa a ter um curso mais posterior. Então, ela vira poplítea justamente quando ela tem um curso mais posterior. Quando a gente está fazendo dupla, a gente até vê que ela aprofunda mais, a gente tem mais dificuldade de avaliar essa região de mudança de trajeto de um curso mais medial para um curso mais posterior. É nesta localização que ela muda o nome para artéria poplítea, que é a comunicação, que é a continuação da artéria femoral. A artéria poplítea tem 3 segmentos, um acima da patela, que é o P1, o P2 na altura da patela e o P3, que é o segmento infragenicular. Então, a articulação do joelho é muito importante como reparo anatômico e a gente vai utilizar muito nos nossos laudos. A distância das lesões em relação à articulação do joelho baixou da articulação do joelho, seguiu, é o último segmento P3, é o segmento infragenicular da artéria poplítea, que habitualmente, se não tiver variação anatômica, ela vai dar origem a 3 artérias principais. A primeira, que tem um curso lateral, é a artéria tibial anterior, né? Ela tem um curso mais lateral. Depois que sai a tibial anterior, tem o tronco tibio-fibular, então um tronco único que vai originar a artéria fibular, mais medial e mais profunda, e a artéria tibial posterior, mais medial, na face mais interna aí dessa perna. Existem algumas variações anatômicas, aqui na perna esquerda a gente está vendo uma que não tem o tronco tibio-fibular, simplesmente a artéria tibial posterior, ou artéria poplítea, desculpe, ela trifurca em tibial anterior, fibular e tibial posterior. Então, existem algumas variações anatômicas, as mais comuns é essa de não ter o tronco tibiofibular. Uma outra variação anatômica bem comum é uma origem alta da tibial anterior, lá perto da interlinha articular do joelho. É importante vocês reconhecerem também a artéria plantar, que está aqui na face medial do pé, e a artéria pediosa, que não aparece aí nessa foto, mas a gente vai ver na nossa discussão de caso. Vamos então, pessoal, para o nosso caso clínico, de fato. Vou compartilhar aqui a tela e vamos para as imagens do nosso caso. Vejam bem, existe uma possibilidade de escrever e de conduzir o exame a depender da forma como foi solicitado. Este exame foi solicitado com uma aorta abdominal, artérias ilíacas e artérias dos membros inferiores. Então, nesse caso, a gente inclui o abdômen todo, desde a transição tóraco-abdominal. Se for solicitado anjo-TC de artérias ilíacas e dos membros inferiores, ou apenas dos membros inferiores, a gente começa ali da região da cicatriz umbilical, porque a gente precisa incluir a aorta distal, tá certo?
Vamos, então, à análise do caso. A primeira coisa, janelamento. A gente tem que colocar uma janela de forma que o contraste ele não fique tão denso, para que a gente possa diagnosticar possíveis calcificações parietais. Então, o contraste ele não pode estar tão denso. É essa mesmo que eu coloquei. Então, aqui a gente faz o primeiro passo, é o janelamento, a gente não pode esquecer, no passo a passo, o primeiro é o janelamento, o segundo é a varredura no plano axial, mas não pode ser apenas essa varredura. A gente depois vai ter que evoluir para as reconstruções. Então, a gente viu aqui a saída do tronco celíaco, exatamente aqui, mais abaixo, a saída da artéria mesentérica superior e aqui a origem das artérias renais, das duas renais. E a gente percebe aqui, no decorrer desse exame, não, então, a gente percebe para o compartilhamento. Sim, porque vai entrar no paciente. Espera aí Só um minutinho. um minutinho que eu vou parar o compartilhamento, só para a gente mudar aqui o... Aqui. Então, eu vou continuar conversando, discutindo aqui alguns aspectos com vocês. Teve um gap aqui para baixar o caso, mas a gente tem que fazer primeiro um janelamento, é o primeiro passo da avaliação dessas imagens. O segundo passo é você identificar as alterações de uma forma grosseira através da análise das imagens axiais. Mas, como eu falei, não pode ser apenas a análise das imagens axiais. A gente tem que também fazer as reconstruções multiplanares, ou seja, a gente tem que colocar no plano coronal, no plano sagital, em MIP, a gente tem que colocar um MPR, para que a gente tenha uma noção tridimensional. A angio-TC, assim como a tomografia, é um método tridimensional. A gente não pode se limitar apenas a avaliar as imagens axiais. E com a reconstrução tridimensional, a gente consegue ter uma avaliação mais anatômica. Nessa varredura no plano axial, a gente tem que identificar se existem placas ateromatosas. Então, a gente vai ver se existem placas calcificadas, se existem placas não calcificadas. A gente vai avaliar cada artéria, identificando a anatomia, para que a gente possa ver se essas artérias estão com calibre normal ou se elas estão com calibre aumentado. Então, a gente vai avaliar também se tem doença aterosclerótica, a doença aterosclerótica, que é o nosso dia a dia na avaliação da doença arterial periférica. É o que a gente mais vê, é a doença aterosclerótica. Então, a gente vai ver calcificações parietais. E para identificar o cálcio, a gente precisa fazer esse janelamento adequado. As imagens estavam com um gap, mas agora nós já colocamos, baixamos novamente o exame, não tem mais gap. Vamos compartilhar novamente a tela para que a gente volte a avaliar. Respondam aí no chat, por favor, se vocês estão vendo o compartilhamento de tela. Por favor, deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo ver a tela. Agora vocês estão vendo a tela? Sim. Então, nós passamos pela artéria renal, já chama a atenção aqui de vocês que não tem doença aterosclerótica. Eu não estou vendo, e a gente vai poder avaliar, ver na nossa hands-on, eu não estou vendo nenhum conteúdo hipodenso que possa representar uma placa não calcificada relacionada à parede, assim como eu não estou vendo nenhum conteúdo, nenhuma imagem cálcica relacionada a essa parede. Então, não tem cálcio, a parede está lisa. Sobretudo, não tem outras etiologias de doença arterial periférica não ateroscleróticas, não tem dissecção, não tem nenhum espessamento circunferencial que possa representar arterite de Takayasu, e a gente vai
no dia a dia, aprender a diagnosticar cada uma dessas doenças. Aqui saiu a artéria mesentérica inferior e a gente percebe que essa aorta segue normal. Aqui a bifurcação da aorta em artérias ilíacas direita, ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda aí na setinha. E a gente percebe que essas artérias estão normais. Aqui a gente percebe que a ilíaca comum esquerda bifurcou bem precocemente, uma variação anatômica, então ela bifurca em ilíaca interna e ilíaca externa. Já a direita segue única. Então, a gente tem que conhecer essa anatomia e avaliar se essas imagens estão normais ou estão alteradas. Aqui vem a bifurcação da ilíaca comum direita em ilíaca externa, seta maior, e ilíaca interna, seta menor. E aí nós seguimos, percebam que a ilíaca interna assume um curso mais profundo e a ilíaca externa assume um curso mais superficial. Essa é a anatomia normal. A gente vê uma boa opacificação desses vasos e a gente vê que não tem nenhuma alteração de calibre. Então, primeira pergunta, reconhecer os vasos. Segundo, está pérvio ou está ocluído? Então, se tiver branco preenchido pelo contraste, está pérvio. Se não tiver, tiver cinza, tiver escuro, está ocluído. Então, nós já respondemos duas coisas. Estes vasos, eles estão pérvios. A terceira coisa, existe alguma alteração desses vasos? Aí a gente vai avaliar. Calibre está aumentado, está diminuído ou está normal? E se tem alguma alteração da densidade. Então, nós vemos aqui as artérias ilíacas interna. Perceba como a interna já ramificou toda. A gente tem os ramos da interna e aqui a gente tem a externa. Mas elas estão de calibre absolutamente normal. O trajeto em alguns pacientes é mais tortuoso, em outros pacientes é menos tortuoso. Aqui a gente já vai seguindo para a transição entre a ilíaca externa e a femoral. Então, passou a artéria circunflexa do ilíaco e a epigástrica superficial, eu deixo de ter ilíaca externa e passo a ter femoral comum, que coincide mais ou menos com a cabeça aqui do fêmur, tá? Mas o reparo anatômico a nível de vaso que a gente vai utilizar é a saída da artéria circunflexa do ilíaco. A artéria femoral comum, ela começa única, depois de cerca de uns 4 centímetros, ela bifurca. Habitualmente, essa bifurcação é ali cerca de 4 centímetros abaixo do canal dos adutores, mas pode haver algum caso de variação anatômica que ela bifurque muito alto. Isso aí é perigoso para o cirurgião vascular, para o paciente que vai fazer algum procedimento, porque se cateterizar a femoral superficial, no caso dela ter uma bifurcação alta, eu posso fazer uma dissecção. Aqui, quando a femoral ela bifurca, ela forma duas artérias. A artéria femoral profunda, direita e esquerda, e a artéria femoral superficial, ou atualmente já chamada apenas de artéria femoral, que ela é essa que é a artéria de fato de condução. Então, a gente está seguindo aqui as duas, e a gente está vendo que elas estão pérvias até este local. Só que aqui parou. Todo mundo vendo aí que aqui não tem opacificação pelo meio do contraste. Tem uma falha, né, Adri? Tem uma falha de enchimento. Tem uma falha de enchimento. Então, gente, Vocês estão vendo, gente? opacificação é uma oclusão súbita. Uma oclusão Um súbita. paciente que não tem outras doenças assim, que a gente consiga detectar, especialmente parietal, nem ateromatose, como a Adriana falou. Um paciente absolutamente normal em todos os outros territórios vasculares. E aí eu vou falar da principal etiologia de obstrução, que é a doença aterosclerótica, que é uma doença difusa. Ela ataca todas as artérias. Então, assim, eu praticamente nunca vi uma oclusão por aterosclerose que esteja só em uma artéria. Então, isso já nos dá noção de etiologia.
E a gente precisa evoluir com essa etiologia. Então, aqui, gente, a gente percebe que a gente está no terço médio da coxa e que eu tenho aqui a artéria femoral à esquerda e a artéria femoral profunda, e à direita eu só tenho femoral profunda. Eu não tenho a opacificação na altura da artéria femoral. O trajeto da artéria está aqui e está completamente sem opacificação. E aí eu vou falar para vocês, vocês têm que olhar também o calibre, porque muitas vezes uma artéria oclui, mas oclui por conta de um aneurisma. Mas você tem como ver que aquela artéria está dilatada e a gente vai trabalhar no caso de aneurisma de artéria poplítea com oclusão, que a gente vai discutir na nossa hands-on. Mas aqui a gente está vendo que ela não está aneurismática. E a gente tem como avaliar isso e a gente vai trabalhar isso com vocês, para que vocês tenham segurança nesse diagnóstico. Percebam que nessa altura aqui, ela já sai desse curso medial e ela vai para um curso posterior. Então, é justamente essa a altura do canal dos adutores. Então, a partir desse ponto aqui, ela deixa de ser femoral e passa a ser poplítea. Então, na poplítea, eu ainda tenho oclusão. Olha ela ocluída aqui à direita e ela pérvia à esquerda, ok? E a gente ainda percebe uma coisa. Ela, além de estar ocluída, ela está de calibre um pouco aumentado. Não chega a ser aneurismática, mas está de calibre aumentado, né? E por que que está com esse calibre aumentado? A gente vai discutir isso com vocês. Aqui ainda existe oclusão, tá certo? Então, a gente percebe que aqui na altura do segmento P2, que é justamente onde é o segmento P2, da artéria poplítea é justamente a borda superior da patela. Eu tenho o reenchimento na altura do segmento P2. Então, ela ocluiu na artéria femoral e reencheu na altura do segmento P2. Ela reencheu nesta topografia. Então, quando eu tenho uma oclusão, eu sempre tenho que falar o ponto de reenchimento. Ela segue aqui pérvia, e aí a gente percebe o quê? Que o calibre da artéria poplítea direita está levemente menor que o calibre da artéria poplítea esquerda, assim como a densidade do meio de contraste está mais tênue. A gente sabe que isso está relacionado a hipofluxo. É um achado comum que está relacionado a hipofluxo. Então, esse segmento ele não tem uma patologia, ele apenas está com um fluxo reduzido. Por isso que ele fica de calibre difusamente reduzido. Vocês percebem aqui que esse calibre ele está reduzido? Seguimos aqui na artéria poplítea, e a gente já percebe que vai sair a artéria tibial anterior. Então, no momento que sai a artéria tibial anterior, nesse membro inferior direito, eu deixo de ter artéria poplítea e passo a ter artéria tibial anterior e tronco tíbio fibular. Tá certo? E quando trifurca, eu tenho já os 3 vasos, mas não é tão comum. E aqui eu tenho a artéria tibial anterior, que eu falei para vocês que ela tem um curso lateral, a artéria tibial posterior com um curso medial e a artéria fibular, que tem um curso bem posterior. E na outro membro também. Então, a gente percebe que nesse extenso estudo, essa extensa varredura que foi desde a transição tóraco-abdominal até os pés, eu tenho uma doença localizada de uma falha de enchimento que se estende desde o terço proximal, transição do terço proximal médio da artéria femoral até a artéria poplítea, que todas as outras artérias estão normais. A gente percebe aqui que a opacificação ficou muito tênue, por quê? Por uma questão de tempo, aquela questão que Carlinha falou, que é importante a gente fazer uma outra hélice, para que a gente, que é a bota, né? Para que a gente possa avaliar melhor essa questão do tempo. E aí, quando a gente faz a bota, que é o quê? É essa segunda hélice que tem que ela volta numa aquisição
caldo cranial, a gente percebe que, de fato, ela está ocluída. E a gente percebe também que tem até um realcezinho parietal indicando um processo aí de obstrução agudo associado a um processo inflamatório e que esse vaso ele está ocupado por um conteúdo bastante hipodenso que determinou uma oclusão súbita e que, por isso, nos leva a pensar na possibilidade fortíssima, como primeira hipótese, de um tromboêmbolo. Tá certo, pessoal? E aí, nessa segunda hélice, a gente já descarta uma oclusão dos ramos mais distais, porque esses ramos estão todos opacificados, inclusive as artérias pediosa e as artérias plantar, que são artérias dos pés e que têm uma importância grande nesse processo. Agora, passada a primeira etapa, a gente vai para a reconstrução tridimensional. É essa, né, Carlinha? Então, a gente não pode deixar de fazer essa reconstrução, mesmo no contexto de urgência, pode ser feito de uma forma rápida e eu vou mostrar aqui para vocês. A gente costuma avaliar de uma forma segmentar, a gente avalia primeiro o território aortoilíaco, então aqui eu tenho uma imagem MIP, aí eu clico aqui em cima do MIP e ele me... aí eu tenho uma imagem, desculpe, em MPR, que é uma imagem que é melhor para a gente avaliar a placa, calcificação, para ver o trombo. E eu clico e transformo numa imagem em MIP, que é uma imagem melhor para me dar uma noção mais tridimensional. E aqui eu vejo que a aorta abdominal e as artérias ilíacas estão absolutamente normais, não tem nenhuma ateromatose, assim como seus ramos. Então, esse paciente não tem doença aterosclerótica, artérias renais aqui absolutamente normais. Isso descarta a etiologia aterosclerótica para esse paciente. Eu também não vejo espessamento concêntrico parietal, que possa levar eu a pensar em arterite de Takayasu. Eu não vejo duplo lumen que possa me fazer pensar em dissecção. Eu só vejo um conteúdo hipodenso associado e ocupando completamente a luz da artéria femoral, determinando a oclusão súbita. Aqui eu avalio as artérias ilíacas, à direita e à esquerda, então percebam que é uma avaliação bastante dinâmica. Eu estou aqui na ilíaca esquerda, e essa artéria aqui, ó, é a artéria epigástrica superficial, né? E para eu ver o outro reparo anatômico que faz a transição da artéria ilíaca externa para a femoral comum, que eu falei, é a artéria circunflexa do ilíaco, que está exatamente aqui nessa topografia. Então, passou dessa artéria e da epigástrica superficial, principalmente da circunflexa do ilíaco, que é um pouquinho mais baixa, deixa de ser ilíaca externa e passa a ser femoral comum. Então, aqui eu já tenho, ó, a artéria femoral comum. Já avaliei o território aortoilíaco e já vi que esse território está absolutamente normal. Agora eu vou avaliar o território femoropoplíteo. Então, eu pego essa minha linha aqui rosa, que está na imagem no plano sagital, e eu angulo ela exatamente para o trajeto dessas artérias femorais, do território femoral. E aí eu vou poder avaliar melhor essas artérias aqui no plano coronal. Então, aqui, vou chegar um pouquinho para trás dessa daqui, ó. Aqui no plano coronal, percebam, eu tenho a artéria femoral comum, a artéria femoral profunda e a artéria femoral superficial. Olha isso aqui. Uma oclusão, eu tenho uma oclusão que eu vejo aqui no MIP, mas essa oclusão, ela não é assim uma oclusão que leva a um afilamento. Ela é uma oclusão assim meio que quintaça invertida. Então,
Eu não vou conseguir desenhar aqui, mas ela é uma oclusão em taça invertida. Então, ela faz essa imagem aqui. Ela não vai afilando difusamente. E isso é típico de tromboêmbolo, porque a aterosclerose você tem doença em outras regiões e você, às vezes, vai tendo um afilamento mais gradual. Exatamente. E aí a gente viu. E como é que a gente vai descrever essa oclusão? A gente vai falar da característica do material hipodenso e a gente vai dar o reparo anatômico. Onde que ocorreu essa oclusão? A gente vai dizer em relação à interlinha articular do joelho, 30 centímetros acima da interlinha. Então, vai ser da origem também. Pode ser também da origem da artéria femoral, né? Então, você pode escolher. E o reenchimento, aqui, a partir da interlinha, cerca de 6 centímetros da interlinha, é o ponto que reencheu. Não existe você dizer onde ocluiu e não falar onde Onde reencheu, reencheu. né? Então, o fato de ser uma oclusão de etiologia tromboembólica muda completamente a conduta. Se fosse uma oclusão de etiologia aterotrombótica, seria outra coisa. E o fato de você dizer que tem um realce parietal que é compatível com a oclusão aguda também é muito importante para o laudo. Então, vimos que só existe essa oclusão segmentada da artéria femoral, 30 centímetros acima da interlinha articular do joelho, reenchendo 6 centímetros acima dessa interlinha, por um conteúdo hipodenso, compatível com trombo, que inclusive determina um realce parietal, e ele aumenta o calibre do vaso, que sugere a possibilidade de um processo recente. Então, foi uma tromboembolia aguda. Aqui a gente vê Vai escrever direitinho lá. exatamente a tibial anterior, a tibial posterior e a artéria fibular. É assim que a gente faz essa reconstrução e a gente, inclusive, pode lançar mão de fazer, a gente pode lançar mão de fazer essa avaliação na imagem colorida, mas assim, isso no contexto da urgência, a gente não costuma fazer, né, Carlinha? Isso, mas em paciente ambulatorial. A não ser que, assim, o colega o vascular esteja com a gente e peça para fazer uma reconstrução, para ele avaliar e planejar o tratamento na hemodinâmica, né? Então, continuando, a Adri já mostrou. Vocês estão vendo a tela dos slides? Obrigada, Giovana. Obrigada. Então, assim, a gente já avaliou as imagens no axial, já fez a construção, vamos para o terceiro pilar, passo a passo para avaliação das angiotensina dos membros inferiores. Então, como eu já falei, quer dizer, a Adri já falou, inicialmente a varredura no plano axial, com MPR fino e com janelamento. Lembrando, esse paciente não tinha calcificações, né, placas calcificadas. Então, a gente vai janelar de uma forma que o contraste fique diferente do cálcio. No momento, como esse paciente não tinha calcificação vascular, então a gente vai janelar o contraste, o contraste vai ficar brilhando, aquele branco, bem branco, que é bom para avaliar TEP e tal. A gente vai dar uma janelada de forma que ele fique diferente do osso, tá? Lembrando que avaliar sempre as imagens, né, não apenas no plano axial, mas também nos planos coronário e sagital e com as técnicas de reconstrução MIP e MPR, como a Adri já mostrou, descrever parâmetros ósseos anatômicos, como a interlinha articular do joelho, por exemplo, e quando a oclusão é muito próxima da origem, também a gente pode dar essa informação também. Atenção, nós temos que estar sempre atentos para descrever uma oclusão e descrever o ponto de reenchimento, ou então a gente pode botar como, se tu quiser botar o reenchimento, mas assim, ou ocorrendo uma pacificação do segmento distal, então da poplita. Então, assim, a gente tem que a gente tem que dar o local do reenchimento. Então, nós vamos laudar cada membro isoladamente. É importante que o cirurgião tenha noção da circulação do direito e depois da circulação do esquerdo, ao invés de ficar falando direito e esquerdo um ao lado do outro. Nós vamos responder as seguintes perguntas: a artéria está pérvia ou ocluída? O diâmetro está normal? Tem estenose ou tem aneurisma?
Tem placas ateromatosas? Se existir, elas são calcificadas, não calcificadas, são ulceradas? Existe estenose? Se sim, o básico é dizer se ela é menor do que 50% ou se ela é maior do que 50%, sendo menor que 50% não significativa, maior que 50% significativa. Esse é o básico, mas se você conseguir dizer que é acentuada, é aquela estenose maior do que 70% e aquela maior do que 90% é suboclusiva. Oclusão é quando não passa nada, não existe oclusão parcial. Se você fala que está ocluído, não está passando nada. Em relação ao laudo, este é o nosso modelo. Quem quiser, entre em contato com a gente pelo direct, que a gente vai mandar o modelo, mas o segmento aorto-ilíaco estava absolutamente normal. Então, a gente vai descrevendo cada artéria e fala que está pérvia de trajeto calibre habituais. Então, está ok, e a gente deve chamar atenção para a ausência de placa ateromatosa, lesão estenosante de outra natureza ou aneurisma nesse território. Então, descrevendo o território aorto-ilíaco, a gente vai para o membro inferior direito. É importante também que a gente vá segmentando artéria a artéria. Então, as artérias femorais comum e profunda estavam pérvias de trajeto calibre normais. E como a gente descreve aquela alteração na femoral? A artéria femoral pérvia no segmento proximal, sem sinais de ateromatose. É sempre bom a gente frisar que não tinham sinais de ateromatose, apresentando oclusão súbita. Isso é importante. Ela está se invertida, que eu falei para vocês. No segmento médio, cerca de 30 centímetros acima da interlinha articular do joelho, por conteúdo hipodenso, que determina aumento difuso do calibre da artéria, e se estende pela artéria poplítea, reenchendo a 6 centímetros acima da interlinha articular do joelho. E a partir dessa topografia, a artéria poplítea estava pérvia, entretanto, com calibre discretamente afilado por provável hipofluxo. E a gente descreveu as artérias de perna, tibiais anterior, posterior e fibular, pérvias e sem sinais de estenose, assim como as artérias dos pés, as artérias pediosa e plantar. O membro inferior esquerdo estava todo normal. Então, a gente colocou lá o nosso padrão normal, que a gente pode compartilhar para vocês que entrarem em contato com a gente via direct. A gente manda esse laudo para vocês. E na opinião, como é que fica? Oclusão da artéria femoral direita, na altura do seu terço médio, cerca de 30 centímetros acima da interlinha articular do joelho, por conteúdo hipodenso que determina aumento do diâmetro arterial, na ausência de doença aterosclerótica, com reenchimento no segmento supragenicular da artéria poplítea. Como principal hipótese diagnóstica, considerar a oclusão arterial de etiologia tromboembólica. Isso é muito importante para a conduta. E é muito importante também que, se você se sentir à vontade, esse aumento do calibre, esse espessamento e realce da parede, que você diga que é um quadro agudo. Aqui as imagens, né, Carlinha? Só para a gente dar um apanhado, finalizar aqui o caso, umas reconstruções aqui no plano coronal, mostrando que a aorta está normal, não tem placa teromatosa, não tem flap intimal, não tem espessamento parietal. Então, uma imagem no coronal e aqui a bifurcação aortoilíaca, ilíacas comuns e o segmento proximal das externas. Aqui uma reconstrução tridimensional com a técnica VR, ou seja, um colorido. Não, ela está sendo super direito. O colega está Não deixou o pé para cima, não deixar o seu embaixo d'água. Era melhor ter feito banho no leite. Agora já era. Nós temos aqui... Que o pariu, o cara fez um curativo de... Gente, por favor, quem está com o microfone, mute aí. Ok, obrigada. Voltando aqui. Então, como eu estava falando anteriormente, então temos a reconstrução no plano coronal, um tridimensional, e aqui o MIP fino, demonstrando o quê? As artérias ilíacas comuns bifurcando em externa e interna. O sagital demonstra bem essas artérias, e como a gente observou, a Adri já falou, não tem nenhuma outra alteração. Aqui a reconstrução colorida, né, o VR, no plano coronal, demonstrando essa oclusão súbita
não sei se dá para vocês verem, mas realmente tem um aspecto em taça invertida na artéria femoral direita, aqui uma reconstrução no plano coronal das artérias femorais, tanto a femoral como a profunda, comum, femoral e profunda, e aqui nos planos sagital, mostrando a direita a oclusão e a esquerda está normal. Essa outra imagem é mais para frisar que, observem nessa segunda fase aqui, que a gente vê a falha de enchimento ocupando todo o lumen da artéria e tem uma opacificação parietal, gente. Observem que ficou bem bonita essa imagem, Isso é tá? tão importante você reconhecer isso como um sinal de doença aguda, né, Carinha? Exatamente. Lembrando que é aguda. Observem também o calibre da artéria que ela está aumentado, justamente por ser uma patologia aguda. E, por fim, as reconstruções dos membros inferiores, essa fase aqui ficou bem tênue, mas a gente já observou lá no radiante que essas artérias infrageniculares, né, que estão abaixo do joelho, estão normais. Aqui a artéria tibial posterior de um lado do outro. Essa aqui é a primeira área, por isso que a gente faz a bota. A gente trouxe justamente para mostrar para vocês que é necessário uma segunda fase para a gente ter certeza que essas artérias elas estão pétreas. Então, pessoal, só para sedimentar na oclusão arterial aguda, vocês vão responder essas perguntas. Existe estenose, ou o vaso está normal, para que vocês descrevam no laudo? Existe oclusão? Lembrando, não existe oclusão parcial. Oclusão é quando não passa nada. Nunca coloquem oclusão parcial. Se existe oclusão, nós vamos dar a extensão dessa oclusão, que a gente pode dar da forma que a gente deu, apenas o ponto de início e o ponto do reenchimento. E aí já teremos dado a extensão dessa oclusão. E a etiologia? Existem várias etiologias, como eu já falei, para a doença arterial periférica. Várias etiologias para oclusão: aterosclerótica, tromboembólica, como essa, dissecção, Takayasu, e a gente vai aprender nos outros casos que a gente vai discutir como diferenciar essas etiologias. Mas as duas principais que a gente precisa, de fato, diferenciar: a aterotrombótica, que é a trombose que ocorre em cima de uma placa aterosclerótica, é a mais comum. E a gente vai estudar tudo que a gente precisa falar nessa doença aterosclerótica com doença arterial periférica. E como que a gente faz para diferenciar essa oclusão por aterosclerose da oclusão por tromboêmbolo? Nós vamos avaliar se existe um sítio único ou vários sítios de oclusão. A gente vai avaliar a parede das demais artérias, então a aterosclerose, como eu já falei, é difusa. A gente vai avaliar a circulação colateral e o aspecto da oclusão. Essa oclusão em taça invertida é muito típica de tromboêmbolo. Então, habitualmente, a trombose pode ter vários sítios de oclusão relacionados a, ao êmbolo, então mais de um sítio, ou então quando tem com um aspecto muito hipodenso, muito sugestivo de trombo, a tromboembolia. E a trombose relacionada à aterosclerose, geralmente você tem uma doença mais difusa, uma irregularidade parietal. Já na embolia, você tem a parede lisa. A circulação colateral, ela costuma ser mais abundante na doença aterosclerótica, que dá a aterotrombose, porque a doença vai se desenvolvendo paulatinamente, dá tempo. E eu tenho uma circulação colateral escassa na trombose, na trombose relacionada a êmbolo, né? O tromboêmbolo, na embolia, porque é súbito. E o aspecto da oclusão, que é em ponta de lápis, naquela oclusão relacionada à aterosclerose, e é súbita, em taça invertida, na relacionada à embolia. Então, aqui só para exemplificar, que a gente vai discutir melhor na nossa hands-on, um caso de oclusão relacionada à aterosclerose, onde a gente tem uma irregularidade parietal difusa, com algumas calcificações, e esse quadro mais localizado, relacionado a um sítio único e com as paredes absolutamente normais
no caso do nosso paciente que foi de embolia. Então, assim, eu espero que vocês guardem essas mensagens com vocês. Então, nesse caso de hoje, a gente quer que vocês lembrem que a angiotomografia arterial, né, dos membros inferiores, ela é importantíssima para diagnóstico e para definição da conduta terapêutica no paciente, programação cirúrgica. Isso é muito importante na doença arterial periférica, sobretudo na urgência. A avaliação correta dessas imagens e a elaboração de um laudo assertivo, ela é possível, considerando esses 4 pilares: protocolo adequado, conhecimento da anatomia, execução do passo a passo para avaliação das imagens e, por fim, a elaboração de um laudo assertivo. O laudo da angiotomografia, com essas informações diretas e objetivas, é fundamental para o manejo mais adequado do paciente. Então, gente, esse foi um caso, né, que a gente trouxe para vocês, tá? E lembrando que, assim, esse é apenas um do que está por vir, né? A nossa edição serão discussão de 20 casos. Então, esse foi só um para mostrar para vocês como é que vai ser esse esse nosso encontro, né? Então, a gente pensou nessa rendição como um passo a passo para ir elevando o nível até atingir a excelência em imagem vascular. Então, para quem é essa rendição? É para residentes de radiologia que estão se familiarizando com a GTC, para radiologistas que já estão em atuação e que precisam diagnosticar as patologias vasculares, não só nas tomografias ambulatoriais, e que encontram, às vezes, uma patologia na tomografia de abdômen e não sabem como descrever, como para aqueles que dão plantão e que têm que liberar anjo-TC no plantão, ou até para aqueles que já fazem anjo-TC e querem elevar o nível. Para cirurgiões vasculares que querem aprender a interpretar a imagem de anjo-TC e residentes de cirurgia vascular, e para aqueles médicos emergencistas que trabalham com emergência. Isso. Quem vier para o Rendizon, hoje vocês já puderam aprender algumas coisas, mas assim, vai aprender muito mais através desses 4 encontros ao vivo, online, com nós duas. Então, assim, nós vamos ser suas preceptoras, assim, nossas mentoras ou preceptoras, como quiser, nesse processo. Então, assim, não começamos ontem, né? Então, nós temos 20 anos de experiência, então nós vamos abordar nesses nossos encontros, que serão a doença arterial periférica, né? Todos serão avaliados 5 casos cada um. No dia 1º de abril, mas não é mentira, né? Não é mentira. E, assim, nesse dia, nós teremos caso de oclusão relacionada a aneurisma de hipoplítea, de oclusão relacionada a Takayasu, de oclusão relacionada à aterosclerose. Nós vamos aprender a graduar a doença aterosclerótica e avaliar os diversos tipos de placa aterosclerótica que interferem na conduta terapêutica, se é uma placa muito calcificada ou se é uma placa não calcificada. Então, a gente vai ver tudo isso no nosso encontro ao vivo. E no dia 15, Carlinha? Vamos ter a trombose venosa profunda. Não, mas não é periférica, não. A gente vai avaliar a central, ver o que é trombose antiga, trombose recente, tanto do segmento torácico quanto abdominal. Nós vamos fazer a avaliação de 5 casos. Enfim, em seguida, casos desafiadores no plantão, desde pacientes com complicações de tratamento endovascular, aneurisma inflamatório, assim, vão ser casos mais diferentes, mas que a gente tem que saber identificar quando chegar no nosso plantão. Então, essas datas já estão pré-definidas, mas a gente pode discutir depois no grupo de WhatsApp se é viável para todo mundo, sempre das 7h30 da noite até as 9h30, são dias de terça-feira. No último dia, 6 de maio, nós vamos avaliar trauma vascular. Então, quais são as implicações do trauma vascular? Reconhecer um hematoma, diferenciar um hematoma de pseudoaneurisma. É pseudo realmente ou é um aneurisma verdadeiro? É uma oclusão? Tem lesão arterial? Tem lesão venosa? Então, todos esses aspectos do trauma vascular em todos os territórios vasculares e em 5 casos. E mais do que isso, a gente tem alguns presentes para vocês. A gente tem como bônus o nosso curso completo do Imagem Vascular no plantão de emergência, que tem 7 módulos. E vai ter um acesso durante um ano, ou seja, durante um ano você vai ter olhar, tirar dúvida, e assim, tirar dúvida com a gente também, que a gente vai falar daqui a pouco do bônus do WhatsApp.
mas a gente vai estar bem próximo a vocês. Então, o nosso curso ele está na plataforma do Hotmart. Ele é composto por 7 módulos. Tem a parte lá onde o aluno pode interagir, pode deixar suas dúvidas que a gente responde. O módulo 1, um módulo básico de anatomia, de técnicas de reconstrução, onde a gente discute o passo a passo de como realizar essas técnicas, com com uma aula de mentoria, onde a gente vai discutindo o caso no passo a passo, não só em como fazer a reconstrução, mas também como elaborar no passo a passo o laudo. O módulo 2, síndromes aórticas agudas, onde a gente discute hematoma intramural, dissecção útero-aterosclerótica penetrante, também com a parte prática de discussão de casos clínicos. O 3, de aneurisma instável e roto, onde a gente tem uma aula mais expositiva, mais teórica, e uma parte mais prática de discussão de vários casos no passo a passo. Módulo 4, oclusão aortoilíaca e das artérias dos membros inferiores. Então, a gente recomenda que antes do dia 1º de abril, você consiga assistir esse módulo 4. Se você não conseguir assistir 1, 2, 3 e 4, você assistiu o 1 e o 4, para que você já chegue na nosso encontro ao vivo com esse embasamento teórico. Então, nesse módulo 4, a gente tem aula de Doppler arterial dos membros inferiores, a gente tem aula de angio-TC dos membros inferiores e tem uma mentoria prática com discussão de vários casos de angio-TC dos membros inferiores e elaboração do laudo. Módulo 5, isquemia mesentérica aguda, onde a gente discute o protocolo de como adquirir as imagens, as várias etiologias. O 6, a TEP e trombose venosa cerebral, então, com mentoria e vários casos, e o módulo 7, protocolo do AVC, com anatomia das carótidas e crânio, com aula das principais patologias que podem acometer e podem se apresentar no protocolo do AVC, rotura de aneurisma, oclusão, dissecção, oclusão devido à aterosclerose, e também com um módulo só para mentoria com discussão de casos, né, Carlinha? Isso. Como bônus 2, nós temos uma aula de Score de Aspects para AVC isquêmico agudo, que todos nós temos que saber, porque quem dá plantão de emergência, agora já existem laudos estruturados, que a gente tem que dar alguns achados, e assim, para isso a gente tem que estar atento a determinados achados na tomografia do crânio. Em seguida, nós temos também um bônus 3, que assim, esse bônus é bem comentado, os alunos adoram, que é o grupo do WhatsApp, né? A comunidade da gente no WhatsApp. Que a gente tem um grupo do WhatsApp que vocês tiram as dúvidas, vocês podem estar de plantão, teve alguma dúvida em algum exame, e aí a gente está ali perto de vocês para mostrar a alteração, descrever a alteração, como vocês vão colocar no laudo. Então, assim, gente, isso é muito produtivo, porque assim, no momento que vocês estão de plantão, às vezes sozinho, ou então você está dando algum exame, fim de tela e tal. Então, assim, vocês têm aquela dúvida, botam no WhatsApp. E aí a gente vai e responde. Vocês aprendem como descrever e também colocam do laudo, né? Dão essa resposta, não vão ficar com aquela dúvida ali buscando, mantendo aquela dúvida, se não tiver o zap, como é que... salvar a aula, não? Exatamente. E assim, a dúvida de um ajuda todos os outros que estão ali no grupo de WhatsApp. E a gente também vai compartilhando os nossos casos do dia a dia. O bônus 4 é um curso completo de Doppler das carótidas, dominando o Doppler das carótidas vertebrais, com 30 aulas, com todos os aspectos, desde anatomia e ajuste do aparelho, até todas as patologias que acometem as carótidas vertebrais, pensando aí nos colegas que têm que fazer Doppler das carótidas e vertebrais no plantão. E atenção, apenas para quem estiver aqui nessa aula e fechar a revisão 2, enquanto nós estivermos no ao vivo, nós teremos uma condição especial que nós falaremos
no final. Então, pensem bem, o curso completo do Imagem Vascular no plantão de emergência, com todas essas aulas, seria R$ 4.997. Uma aula de AVC isquêmico agudo e Score Aspects, 497. O grupo de networking do WhatsApp, onde a gente vai estar lá para tirar todas as dúvidas de vocês ali, enquanto vocês ainda estiverem na atuação, a R$ 2.500. O curso Dominando o Doppler das Carótidas Vertebrais, tudo isso deveria custar cerca de R$ 9.991, mas nós preparamos uma condição especial apenas aqui para quem tiver no lançamento. Nós vamos fazer o valor de R$ 3.497 ou 12 vezes de R$ 361,67. Isso dá direito ao acesso da plataforma da Hotmart, com todos esses cursos, o Imagem Vascular no Plantão de Emergência, onde vocês podem deixar suas dúvidas por um ano, o curso Dominando o Doppler das Carótidas e Vertebrais, todo o material, os artigos sugeridos, o material de apoio que a gente coloca lá, aula bônus, tudo isso por As 12 meses. Isso, as aulas práticas também, estão todas lá na plataforma. Então, gente, dá tempo, a gente vai dar esse tempo para vocês realmente olharem, vocês assistirem as aulas, olharem a gente tem aulas práticas gravadas lá também. Então, cheguem na aula ao vivo já com essa bagagem, porque vocês vão poder aproveitar mais. Exatamente, a gente não falou que tem um módulo 8, que é do Imagem Vascular no Plantão de Emergência, que é um módulo só de discussão de casos clínicos, com todas as mentorias, as sessões de mentoria que a gente fez durante todas as turmas do Imagem Vascular no Plantão de Emergência. Mas um bônus super especial, que Atenção, é só gente. para quem entrar enquanto a gente estiver no ao vivo, que é a correção exclusiva dos 20 laudos, dos 20 casos que a gente vai abordar aqui nessa hands-on. Os 5 casos de doença arterial periférica, os 5 casos de trombose de múltiplos territórios, os 5 casos de trauma vascular e os 5 casos desafiadores, escolhidos a dedo, casos que, assim, que não são tão comuns, mas que podem acontecer e que são desafiadores de fato, porque a gente tem que definir a conduta. A correção desses 20 laudos. Vocês podem pré-laudar, que nós iremos. Gente, essa questão da correção do laudo é praticamente assim, é uma mentoria, gente. Se vocês olharem, uma mentoria, o valor de uma mentoria é um valor muito maior do que esse. E assim, a gente vai fazer esse super bônus para você que está aqui, que assistiu a aula com a gente, que está interessado no nosso hands-on. Então, só para você que está aqui ao vivo agora, a gente vai corrigir os 20 laudos. Vocês vão pré-laudar, mandar para a gente vai fazer a correção justamente para você ver o que você está precisando melhorar, o que você está precisando, tá ok, isso aqui eu estou escrevendo bem, mas isso aqui eu estou precisando estudar mais, ou então estou precisando focar mais nisso. Então, assim, se você está interessado realmente em um laudo com excelência, dá um plantão mais tranquilo. Então, assim, a hora é agora, porque esse super bônus de correção de laudo você não vai encontrar em lugar nenhum. E a gente vai fazer aqui somente para quem está ao vivo. Exatamente, porque a gente só olhando, gente, a gente não aprende. A gente precisa colocar a mão na massa e descrever e ter alguém para orientar a gente. Olha, você descreveu dessa forma, mas dessa forma ficaria melhor por esses e esses motivos. Então, vocês vão ter acesso a todas as imagens em Daikon dos 20 casos que a gente vai subir numa pasta do Drive. Vocês vão poder baixar esses 20 casos e vocês vão poder trabalhar essas técnicas de reconstrução do jeito que a gente ensina e pré-laudar. E aí vocês vão ter um retorno se vocês estão indo no caminho certo. Então, assim, você quer ficar bom em anjo TC, você quer ter excelência no laudo, você quer ter segurança no seu plantão, você quer não conviver com esse temor, ai meu Deus, vai chegar uma anja, eu não tenho a quem pedir ajuda. Então, invista em conhecimento, invista na excelência e melhorar e subir um degrau a cada dia. Isso, e vem com a gente
Agora no Rendizão. Então, eu vou liberar agora, mas a gente não tem como corrigir 20 laudos de muitas pessoas, então a gente vai liberar apenas para quem entrar enquanto a gente tiver aqui nessa aula essa condição especial de mentoria exclusiva, de correção exclusiva dos 20 casos que a gente vai disponibilizar, 20 casos estratégicos apenas para quem entrar enquanto a gente estiver no ao vivo. Então, se você acha que isso vai, de fato, ser um diferencial na sua prática, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou clique no link que está aparecendo na sua tela e garanta esse desconto exclusivo dos 20, das correções, correção exclusiva dos 20 casos da Rendizon. Se vocês tiverem, Mari escreveu aqui no chat, estou dentro. Se vocês tiverem alguma dúvida, lembrando, gente, esse curso ele está disponível apenas pela Hotmart. A gente sabe que tem golpe, vai ter golpe, porque sempre tem, mas a gente está apenas na Hotmart. Então, se vocês clicarem no link e não for da Hotmart, vocês não entrem. Mandem mensagem via direct que a gente vai orientar, vai divulgar os números de suporte. Quanto tempo de duração o curso? Bom, o curso vai ficar disponível durante um ano. É muito material que tem na plataforma, muita aula gravada tem dentro da plataforma. São 2 cursos inteiros, enormes, cursos muito extensos, além da gravação dos nossos encontros ao vivo. Então, cada encontro ao vivo, a gente demora, em média, 2 horas com vocês. É interessante que vocês estejam no ao vivo para tirar suas dúvidas particulares, para a gente orientar de forma mais específica, mais personalizada, mas quem não puder estar no ao vivo, no dia seguinte a gente sobe o curso na plataforma. Então, todo esse material vai estar disponível durante um ano. E vocês podem acessar e podem colocar suas dúvidas lá. A convivência na comunidade do WhatsApp por 3 meses. A gente vai ter essa convivência diária, podendo tirar qualquer tipo de dúvida do caso que chegou agora no plantão, a qualquer dia da semana, sábado, domingo, enfim. E a gente vai orientar em como conduzir o exame, como reconstruir, como laudar. Eu acho que ela perguntou também da questão do encontro por semana, né, A Laura? cada 15 a cada dias. 15 dias, Laura. E nas datas pré-definidas, Laura. Nós estabelecemos dias de terça-feira à noite, começando 7h30 e indo geralmente até 9h30. Eu recebi um WhatsApp, DDD, oferecendo por 597. É golpe. É golpe. É golpe. É golpe porque nós temos 2 horas a cada 15 dias no ao vivo. Nós temos uma convivência diária e a qualquer dia da semana, inclusive sábados e domingos, onde a gente responde com celeridade todos os casos que vocês pegam na rotina de vocês, vocês gravam o vídeo, mandam para a gente escreve como a gente acha a sugestão de descrição daquele caso, com 2 cursos inteiros, mais de 60 aulas gravadas, eu nem contei, não tem como ser 597, então, por favor, é golpe, por favor, nos ajudem e divulguem o golpe, né, para que as pessoas não caiam nesse golpe. Nós colocamos aí, gente, o número de suporte para que vocês saibam que se não for este número, não é real. Se não fosse, o clique não lhe levar para a plataforma da Hotmart, é golpe. Independente do valor que eles estejam divulgando, é golpe. Então, vocês vão ter acesso a todo esse material gravado de 2 cursos inteiros, a 4 turmas anteriores do Imagem Vascular no Plantão de Emergência, com todas as mentorias, inúmeros casos, dos mais diversos, de todas essas turmas, com todos os laudos de todas essas turmas. Basta com os artigos mais importantes em cada uma das patologias que vão direcionar e a convivência diária conosco e a nossa orientação no grupo de WhatsApp. Então, curso gravado por um ano, cursos vários, muitos,
pasta de artigos, aulas bônus de Doppler, aula de Score-Aspects, aula de anjo, de Doppler também, não só de carótidas, mas de membros inferiores, 4 encontros com duração de 2 horas cada um, a possibilidade de baixar todos os exames e avaliar vocês os exames antes dos encontros ao vivo, e a gente vai estar disponível para tirar as dúvidas, para falar como fazer as reconstruções, e só para quem entrar, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai dar a correção de todos os 20 casos, que vocês poderão pré-laudar e poderão entender por que seria mais interessante de escrever de um jeito ou de outro, para que vocês possam ter mais segurança, para que vocês possam liberar um laudo mais assertivo. Alguma outra? Vamos agora abrir para dúvidas. Dúvidas não só em relação ao nosso curso, ao todo o material que está na plataforma, o imagem vascular no plantão de emergência, o dominando o Doppler das carótidas vertebrais, todos os artigos, mas também em relação à doença arterial periférica. A gente quis trazer aqui para vocês apenas o aspecto da doença arterial periférica relacionada à embolia, né? E quais são as informações importantes, como reconhecer que um paciente ele tem embolia das artérias dos membros inferiores, o que a gente precisa fornecer no laudo, por que a gente precisa dizer que tem sinais de doença aguda, mas a gente tem também, em relação à doença arterial periférica, as outras etiologias. Mas a gente gostaria de ouvir vocês, o que vocês acharam, as dúvidas de vocês em relação a anjo-TC na doença arterial periférica. Muito obrigada, Giovana. Ela vai ter que sair agora, estou escrevendo aqui no chat, mas com certeza estará no curso. Bom final de semana a todos. Muito obrigada, Giovana. A gente te vê lá no grupo de WhatsApp. Muito obrigada. Então, gente, dúvidas, espaço para dúvidas. Os poucos registros que restam são escritos após a conquista espanhola por sobreviventes das Podem forças mandar as suas dúvidas. Cada livro é chamado de códice. E eles revelam pistas críticas. Gente, quem foi entrando, a Giovana vai entrar, o Mário também vai entrar. Lembrando que quem for entrando, a exemplo do que a Giovana falou, podem falar aqui no chat. A Ana Júlia já é nossa aluna, já está conosco há bastante tempo. Camille comprou, parabéns, Camille. Nós vamos ter o nosso encontro ao vivo, Camille, no dia 1º de abril, mas nós deveremos já liberar o acesso, eu vou perguntar aqui ao pessoal do suporte, ao grupo de WhatsApp. Então, você já pode ir acessando a plataforma, lembrando que a plataforma é da Hotmart. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para orientar. Inclusive, nós disponibilizamos um vídeo orientando como acessar todo esse conteúdo que está na plataforma, porque assim são muitos conteúdos, então a gente direciona que assistam primeiro o conteúdo, o módulo 1, que é o módulo de anatomia e técnicas de reconstrução. É um módulo que tem 3 aulas, uma aula só de anatomia, uma aula só de técnicas de reconstrução e uma aula de cunho prático com passo a passo. E aí a gente vai orientando os outros módulos que tem que assistir. Até o dia 1º é importante que assista o módulo 4 inteiro. Então, a gente vai dando essa orientação. Lembrando que em cada módulo a gente tem a descrição da legenda de todos os aspectos que são abordados com o tempo que ele está em cada lugar da aula. Então, por exemplo, você está com uma dúvida de oclusão relacionada a uma placa calcificada ou aneurisma de poplítea. Você procura lá na legenda e você vai para o lugar do vídeo que fala especificamente de aneurisma da artéria poplítea.
Mário está Mário está perguntando. perguntando bom dia. Há algum material tipo artigos para complementar junto com as aulas? Sim, Mário comprou também. Então, Mário, nós temos um vídeo, eu vou perguntar ao time, que a gente disponibilizou no grupo de WhatsApp. WhatsApp, mas está também na plataforma. Eu vou sinalizar, vou ver se o time pode disponibilizar novamente no grupo de WhatsApp. Nesse vídeo, a gente abre a plataforma e mostra exatamente tudo que tem na plataforma. Em cada módulo, Mário, existe uma aula geralmente mais conceitual. Tem sempre a mentoria, que é a discussão de vários casos, a exemplo do que nós fizemos hoje na Rendição, discutindo os aspectos da imagem, da reconstrução e mostrando como nós laudaríamos, e tem também uma pasta de artigos, tá certo? Lembrando que tem também algumas pastas de modelos de laudos. Então, em cada módulo tem os artigos sugeridos e a gente pode, inclusive, discutir esses artigos ou através do espaço para comentário na Hotmart, que a gente responde sempre, ou de uma forma mais próxima através da nossa comunidade no WhatsApp. No WhatsApp também a gente passa para vocês o link de um livro também que a gente gosta, viu, Mário? De angiotomografia de ressonância. O PDF, O né? O PDF para PDF do vocês, livro, do livro também. para vocês estudarem. Então, sejam muito bem-vindos a Camille, o Mário, a Giovana. A gente deve estar em contato em breve pelo grupo de WhatsApp. Estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida em relação a como absorver melhor todo esse conteúdo na plataforma. Então, quem está aqui no Zoom ainda, gente, tem alguma dúvida? André Citra, André, Fernando, seu Fernando, José Luiz, Lili, Edmar, Rodrigues, vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar? É porque a gente quer entender melhor o momento de vocês, porque cada um está em um momento. E a gente sempre procura focar na evolução, independente do momento em que você esteja evoluindo. Então, Isso. tem aqueles que estão começando, tem aqueles que já laudam, tem aqueles que não laudam ainda. Então, a gente procura fazer cada um evoluir, independente do momento que esteja. Então, se vocês ainda têm alguma dúvida, se o curso de fato é para vocês ou não é, esse é o momento de aproveitar a nossa presença aqui no ao vivo e tirar essa dúvida. Lembrando que em breve nós iremos encerrar essa sessão ao vivo, e esse super bônus de correção exclusiva dos 20 casos, infelizmente, ele só vai estar disponível para as pessoas que entrarem enquanto nós estivermos no ao vivo. Por quê? Porque demanda uma atenção mais individualizada, no sentido de orientar a realmente descrever de uma forma mais assertiva, uma correção individualizada. Então, a gente não tem como oferecer essa atenção para muitas Muitas pessoas. pessoas, porque a gente também tem a nossa atuação na docência, a gente também tem nossa atuação no hospital, nos hospitais onde a gente trabalha. Então, a gente não tem como oferecer esse super bônus de correção individual de todos os 20 casos discutidos na mentoria para muito mais pessoas. E em relação ao nosso grupo de WhatsApp, é um grupo que a gente dá uma atenção muito próxima e muito rápida, muito célere. E a gente, de fato, pega na mão e avalia o caso junto com a pessoa, orienta como gravar as imagens, pede vídeo no plano axial, pede vídeo no plano coronal, no sagital, no MIP,
no MIP Fino, é bem interessante, que a gente vai pedindo os vídeos e o aluno vai mandando e a gente vai colocando nossas impressões e tudo que a gente vai vendo e a gente descreve um parágrafo de como a gente vai colocar isso no laudo. E é muito interessante, é uma satisfação muito grande, mas a gente também não pode colocar tantas pessoas nesse grupo, porque a gente não vai conseguir dar essa atenção que as pessoas merecem para a gente ver essa evolução, para a gente ver essa transformação, para a gente ver esse resultado. Então, as vagas são limitadas. As vagas são limitadas para que a gente possa ter uma comunidade, possa ter uma convivência mais próxima com as pessoas da comunidade. André escreveu, excelente conteúdo. Muito obrigada, André. Eu espero realmente que a aula tenha sido boa para vocês. Eu espero que a gente tenha desmistificado um pouco a Anjo TC das artérias dos membros inferiores. Eu espero que a gente tenha entregado valor e que vocês possam continuar investindo nisso, nesse tema, que vai, de fato, fazer toda a diferença no plantão. Nós já temos novos alunos, alguns novos alunos que a gente já deu as boas-vindas aqui, e eu vou pedir para quem está entrando aqui, eu estou vendo que tem algumas pessoas entrando aqui na Hotmart, eu vou pedir para quem está entrando colocar aqui no chat para a gente já ir se conhecendo, e depois a gente vai se conhecer melhor no grupo de WhatsApp. Não deixem de entrar o mais breve possível no grupo de WhatsApp. Então, pessoal, mais alguma dúvida? Nós vamos, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrar. Caramba, tem no final. Alguma dúvida em relação ao protocolo? Lembrem dos 4 pilares: protocolo, anatomia, passo a passo de avaliação da imagem e laudo assertivo. Alguma dúvida? Quem ainda está aqui com a gente? Rodrigues, José Luiz, Mário, Thalile, Fernando. Alguma dúvida em relação a Anjo TC dos membros inferiores? Vocês gostaram? Fez alguma diferença na forma como vocês veem a Anjo TC dos membros inferiores? A gente entregou aqui algumas dicas e, assim, para mostrar que é possível laudar sem tanto temor. Vocês têm alguma dúvida do conteúdo, então, em relação ao hands-on? Ai, tire agora, gente. A gente está aqui disponível para isso, tirar todas as dúvidas de vocês. Lembrando, assim, que a gente escolheu esse tema de Anjo TC dos membros inferiores através de uma enquete que nós fizemos lá no nosso Instagram, que é realmente um tema que leva a um temor muito grande. As pessoas têm muito medo, mas como mostramos aqui na aula, não tem bicho de 7 cabeças, não tem coisa do outro mundo. Existe técnica, existe metodologia, existe passo a passo. E assim como foi hoje para a doença tromboembólica, tem uma metodologia específica para a doença aterosclerótica que nós vamos discutir, tem uma metodologia para aneurisma de hipoplítea. Então, a gente só tem que seguir essa metodologia e isso vai se tornar mais fácil. Então, é importante que a gente não trave diante de uma dificuldade, não trave diante de um anjo TC,
que a gente procure estudar, procure seguir uma metodologia validada, procure ouvir uma pessoa que já tem experiência nisso, ter essa mentoria que possa aí lhe ajudar a subir degrau a degrau em busca da excelência, para que a gente possa ter mais possibilidades no mercado de trabalho, para que a gente possa evoluir. Então, assim, eu agradeço a vocês por estarem com a gente aqui, parabenizo vocês por estarem com a gente aqui nesse sábado de manhã. Eu espero realmente que vocês tenham aprendido alguma coisa que seja da angio-TC, das artérias dos membros inferiores. Estou vendo aqui o chat, que o Fernando entrou aqui, disse que atrasado, mas dá para entender e participar, é uma honra. Então, está perguntando se tem material escrito. Não, material escrito para essa aula não, mas eu vou ver a possibilidade de deixar essa aula gravada durante um tempo curto com um link lá no nossa bio, para quem não conseguiu assistir hoje, viu, Fernando? Fernando que chegou atrasado. E José Luiz, Priscila, Italile, tem alguma dúvida, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido os pilares que a gente discutiu nessa aula. Fernando, que chegou atrasado, Fernando, a gente discutiu aqui 4 pilares importantes para a angio-TC dos membros inferiores, que são protocolo, anatomia, passo a passo de avaliação das imagens e passo a passo para a elaboração de um laudo assertivo. Nós demos várias dicas. E nós podemos assegurar que não existe bicho de 7 cabeças para laudar angio-TC. Você seguindo a metodologia, você vai seguramente atingir a excelência. Mário escreveu aí, você pode ler, Carlinha? Escreveu no chat. Que a aula foi ótima e espero que seja um divisor de águas. Será, Mário, será mesmo. Porque essa aula é só um pedacinho, um pouquinho do que vai ser esse Revisão 2, e você vai perceber que vai mudar a forma de você olhar, mas olhar assim de tudo, tanto a questão que dá aquela, muita gente fala assim, angiotomografia já dá aquele bloqueio. Não, você vai perceber que não é assim, que a gente vai mostrar ali passo a passo, que você vai perceber que não, agora vai mudar. Os nossos alunos sempre falam que assim, depois do curso, realmente assim, começam abre realmente os horizontes em relação à imagem vascular. Você vai aproveitar, vai dar uma olhada nas aulas teóricas antes do nosso encontro ao vivo, você vai perceber que você vai conseguir aproveitar muito mais e já vai poder conversar com a gente no WhatsApp. Isso, Mário, e assim, o que eu peço para você, mande os casos no WhatsApp, mande muitos casos no WhatsApp. A gente até gosta, porque muitas vezes a gente tem mais de 20 anos de experiência, a gente lida com residente no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente não consegue contemplar a dúvida de todo mundo. Então, perceba que a sua dúvida vai ajudar vários outros colegas que também estão no grupo. Então, a gente quer que vocês mandem mesmo os casos no WhatsApp. Estão pegando um caso aqui, grava o vídeo e manda para a gente. Se vão gravar o vídeo da imagem axial, a gente vai pedir para janelar, a gente vai pedir para fazer uma reconstrução, para gravar o plano coronal, para botar um MIPzinho fino, e a gente vai evoluindo. E aí, nesse dia a dia, que vocês vão pegando esse passo a passo, essa metodologia que faz com que vocês laudem angio-TC sem errar e, sobretudo, sabendo justamente o que é que vocês precisam colocar no laudo. Essa questão de laudo assertivo que a gente adquiriu com mais de 20 anos de experiência e, sobretudo, conversando com nossos colegas cirurgiões vasculares.
e entendendo deles o que a gente precisava de fato colocar no laudo, para que esse laudo só tenha informação importante. Fernando colocou aqui, na minha experiência, considerando o pós-Covid, aumento desses sinais e sintomas, sim, eu acho que as doenças vasculares, elas fazem parte do dia a dia do diagnóstico com uma prevalência alta. E outra coisa, permeiam todas as especialidades. Para quem lauda neuro, né, como o Mário falou, do protocolo do AVC, para quem faz a parte de medicina interna, muitas vezes a pessoa que faz medicina interna não tem esse traquejo com as patologias vasculares, tanto arterial e venosa. Então, não necessariamente seria a pessoa que trabalha só com angio-TC. Você pode diagnosticar patologias vasculares mesmo em exames de tomografia, e a gente traz esses casos do dia a dia no nosso grupo de WhatsApp para que vocês possam ver isso, trazendo muito mais uma experiência prática de coisas que você não encontra no livro, que a gente desenvolveu essa metodologia com o dia a dia, com acertos e erros. Então, a gente foi lapidando isso, não só na nossa prática, mas no nosso convívio com residentes, no privado, nos hospitais, no mundo real, por dizer assim, e na nossa experiência de 4, 5 anos no digital, com todas as turmas que nós tivemos, com alunos do Brasil inteiro. Então, a gente quer cortar caminho, né? A gente quer encurtar o caminho, a gente quer levar vocês num outro nível de uma forma mais rápida, porque é uma forma orientada, né? A gente quer mostrar o que vem dando certo. Então, novamente, eu espero ter trazido valor para vocês, eu espero que vocês saiam aqui dessa aula com essa metodologia na cabeça. Eu espero que depois dessa aula vocês possam ver um exame de angiotomografia e avaliar esse exame com essa metodologia que a gente apresentou. Não só avaliar, mas conduzir esse exame da forma, utilizando o protocolo mais adequado, que vocês possam seguir esse passo a passo de protocolo, de avaliação de imagem, de elaboração desse laudo assertivo, considerando essas dicas importantes que a gente deu aqui para vocês hoje, para aqueles que, como o Fernando, infelizmente chegaram atrasados, nós tentaremos deixar essa aula lá no link da nossa bio, para vocês poderem assistir. Para aqueles que assistiram, mas querem rever a aula, que tem dicas importantíssimas, colocando um mapa mental desse passo a passo, podem reassistir. Vamos tentar deixar esse final de semana. Ok. Lembrando, assim, que casos como esse que nós trouxemos são casos do dia a dia, gente. Casos que pode chegar em qualquer plantão e você sabendo ou não, laudando ou não a tomografia no dia a dia, mas, assim, chegam exames como esse no plantão de emergência e aí vocês realmente têm que saber identificar e laudar. Ou Mas- no mínimo provisório, né? Tem alguns Isso. alguns serviços que a pessoa não precisa dar o laudo definitivo, mas tem que saber identificar. Então, assim, esse foi só um caso diante de todos os 20 que virão agora no Rendição 2 e que vocês vão aprender muito. Se vocês acham que aprenderam hoje, é só o início. Então, Marta está perguntando aqui, o nome do grupo de WhatsApp é o mesmo, lista de espera? Não. Não. Existe um nome específico, você vai receber, as pessoas que entrarem vão receber o link para entrar no grupo de WhatsApp. Eu recomendo que entrem o mais breve possível, porque eu acho que o grupo do WhatsApp é um grande diferencial
nesse curso, porque você tem uma convivência diária e a qualquer hora, a qualquer tempo conosco, a nossa disponibilidade é realmente muito grande. O Fernando está pedindo aqui para deixar a aula lá na bio para que ele possa assistir. Nós vamos deixar a aula gravada lá, viu, Fernando? E até assim, eu acho que essa aula ficou muito legal. Eu peço que vocês compartilhem a aula com as pessoas que possam ter dificuldade com a GTC. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Igualmente, a gente faz as palavras de Adri, as minhas também. Foi um prazer esse sábado de manhã estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho do que a gente sabe para vocês agora aplicarem no dia a dia. Então, a gente vai encerrar por aqui e até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Isso aqui no Instagram, viu, Tânia? Deixa eu ver aqui. Só tem uma pessoa.